Olá galera, sou o professor Aaron Alves, estamos aí mais uma vez. No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto básico para a compreensão da crise que levaria o mundo à Primeira Guerra Mundial. Não deixe de assistir o vídeo até o final, pois eu deixei um teste para você. É uma pequena afirmativa que você deverá julgá-la como certa ou errada. Abaixo da afirmativa, você terá duas opções para clicar. Clicando em qualquer uma delas, parabéns, você acertou, é isso aí. O FMI, você saberá se acertou ou se errou e, em alguns segundos, uma mini explicação sobre a questão. Ok? Vamos então ao assunto de hoje. A unificação alemã faz parte daquele conjunto de temas que nós conhecemos como unificações tardias, que acontecem ao longo do século XIX, mas que se consolidam mesmo na segunda metade do século XIX. Considerando o conjunto dessas unificações, alguns elementos são essenciais às duas unificações. Entre esses elementos podemos destacar os nacionalismos e o processo de industrialização. Não é por acaso que nos dois casos principais, ou seja, a unificação italiana e a unificação alemã, os estados que liderariam esses processos, no caso da Alemanha, a Prússia, no caso da Itália, o Reino de Piemonte e Sardenha, são os estados mais industrializados de sua região. É claro que apenas os elementos econômicos não dão conta de explicar, na sua totalidade, o processo de unificação, nem o italiano, nem o alemão. É necessário pensarmos, por exemplo, na questão do equilíbrio europeu, o equilíbrio entre as potências europeias e também as tensões que estavam ocorrendo já no interior daquilo que nós chamamos de sistema de Metternich, assunto estudado na aula da semana passada e que você pode conferir aqui em cima. Não podemos desconsiderar também os nacionalismos. Afinal, os estados da região, na sua maioria, eram estados multiétnicos, que estavam vivendo num período de crise do antigo regime. Uma tensão entre o modelo dinástico e o modelo nacional. É nesse campo, nessa área, nesse momento de autoafirmação que esse nacionalismo começa a crescer e vai ter uma grande influência nesse processo de unificação. Concluindo, não há uma causalidade única para as unificações, mas podemos afirmar que ela foi possível graças a um certo consenso que passa a acontecer entre uma nobreza em decadência e uma burguesia em ascensão. A região na qual se instalaria o Estado alemão na década de 1870 havia sido território de um antigo império, o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império, que já vivia um declínio desde a Paz de Westfália em 1648, não resistiu a Napoleão e acaba sendo dissolvido pelo baixinho da Córcega. Napoleão, no lugar do Sacro Império, cria a Confederação do Reno. E essa Confederação do Reno, ela se aliaria a Napoleão. Mas, com a sua derrota, ela acaba se dissolvendo. Em 1815, com o Congresso de Viena, que estudamos na aula passada, em seu lugar vai ser criada a chamada Confederação Germânica, formada por cerca de 39 estados. Desses 39 estados, destacavam-se dois como os mais importantes. Era exatamente Áustria e Prússia. Mas é inegável que a Confederação era o quintal da Áustria. A Áustria vai manter realmente uma hegemonia nessa região. Com base no que você assistiu agora, usando a lógica, não a decoreba, e partindo do princípio que apenas um dos dois estados, Áustria e Prússia, sonhava com a unificação, diga para mim, qual dos dois seria esse sonhador? A Prússia, é claro, não por eu ter citado no início do vídeo, mas porque a Prússia estava passando por um processo de industrialização muito mais intenso do que a Áustria. Já dá para perceber, então, que a hegemonia austríaca na Confederação Germânica vai acabar sendo um grande entrave no sonho prussiano de unificação. Podemos dizer que estamos vivendo então um grande impasse. Mas em qual momento a Prússia vai dar o seu grande passo para romper este impasse? Vamos ver. Em 1834 foi lançado pela Prússia o Zollverein. O que era o Zollverein? Uma liga aduaneira. E essa liga aduaneira acaba se transformando num novo tabuleiro.
onde a Prússia passa a ter hegemonia. Isso é bem óbvio, é claro, não era existir exatamente a existência de uma TEC, que é uma tarifa externa comum. E nós sabemos que uma TEC ela vai dar vantagem ao país mais industrializado e desvantagem ao país menos industrializado. Então, de certa forma, não é nem tão interessante para a Áustria participar junto com a Prússia. Com uma coisa nós temos que concordar: não dá para falar de unificação alemã sem pensar em Otto von Bismarck. Considerando as participações mais importantes de Bismarck na política prussiana, podemos lembrar que ele foi representante prussiano na Dieta de Frankfurt. Dieta de Frankfurt era uma espécie de parlamento, da Confederação Germânica. Depois ele acabou sendo embaixador em São Petersburgo e em Paris, onde ele acaba conhecendo Napoleão III. Até que em 1862 ele se torna primeiro-ministro prussiano, primeiro-ministro do Kaiser Guilherme I. A unificação era o grande projeto de Bismarck e ele era apoiado pelos Junker. Junker era a nobreza alemã, um pouco diferente daquele modelo de nobreza francesa. Além de proprietário de terra, eles possuíam um certo monopólio das forças militares. Bismarck tinha muito claro em sua cabeça que para promover a unificação, duas coisas eram essenciais. De um lado, era necessária uma modernização da Prússia. Incentivar o processo de industrialização, considerando inclusive a indústria bélica. Além disso, era necessário melhorar as tropas e o exército, fortalecendo. Por quê? A guerra era importantíssima no processo de unificação. Note a seguinte frase de Bismarck: a unificação será feita a ferro e fogo. Mas será que houve efetiva modernização? Sim. Durante a década de 1860, a Prússia conheceu um grande desenvolvimento industrial. Como exemplo disso, podemos destacar o fato de que, em 1860, a malha ferroviária prussiana estava em torno de 2.000 quilômetros. Em 1870, ela já havia passado para 11.000 quilômetros. Ou seja, realmente o desenvolvimento estava acontecendo e isso era parte essencial para viabilizar o processo de unificação. Por outro lado, era necessário fortalecer o exército, e esse fortalecimento se daria com investimento maciço, além de dobrar o tempo de serviço militar obrigatório. Vocês que já estudaram profundamente o Congresso de Viena, sabem que, entre as diversas medidas tomadas pelo Congresso de Viena, nós temos a divisão da região que chamaríamos de Polônia, entre 3 estados. Ela é dividida entre Prússia, Áustria e Rússia. No ano de 1862, houve mais um levante, só que dessa vez um grande levante, e os rebeldes tentavam libertar essas regiões. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer um acordo entre Bismarck e os russos. Era o Tratado de Ausleben. Quando dissemos que Bismarck considerava a guerra como indispensável no processo de unificação, fica claro que essa guerra incluiria uma luta contra a Áustria. E que essa luta contra a Áustria era apenas uma questão de tempo. A partir de agora, vamos falar de 3 guerras que foram importantíssimas para consolidar o processo de unificação. Em 1864, acontece a primeira das 3 guerras que levariam à unificação alemã. É a chamada Guerra dos Ducados. Essa guerra envolve uma aliança entre a Áustria e a Prússia, que vai acabar lutando contra a Dinamarca, tentando libertar 2 ducados, Schleswig e Holstein. O resultado da guerra era até previsível. Foi uma vitória austro-prussiana. Mas parece que a aliança não foi capaz de amenizar as rivalidades entre a Prússia e a Áustria. Logo após, começa uma disputa por transformar esses 2 ducados, que foram libertos, em áreas de influência. E essa disputa, 2 anos depois, leva a um confronto direto entre a Prússia e a Áustria. Vai acontecer no ano de 1866, a Guerra
Austro-Prussiana, também conhecida como Guerra das 7 Semanas. A vitória é prussiana. E a vitória prussiana acaba consolidando a sua hegemonia na região. Em 1867, a Prússia forma a Confederação Alemã do Norte. Enquanto isso, a Áustria vai se afastar um pouco dos germânicos, se aliar aos magiares e vai acabar formando o Império Austro-Húngaro, no mesmo ano, 1867. Parece que o sonho de Bismarck está próximo de acontecer. O que está faltando ainda? Alguns estados do Sul que se negam a participar da Confederação. Nesse momento, você acaba tendo a assinatura de um tratado de cooperação entre esses estados do Sul e a Prússia e os estados da Confederação Alemã do Norte. Esse tratado era um tratado defensivo que levaria eles a uma aliança em caso de guerra contra a França. Você deve estar se perguntando, por que Bismarck não invade os estados do Sul e não anexa esses estados? Há uma diferença interessante entre a unificação alemã e a unificação italiana. A unificação alemã, ela tentava criar uma coesão nacional. Ou seja, você só faria parte da Alemanha se você quisesse. Você não seria forçado a isso. No caso italiano, havia a anexação mesmo, por força. Tanto que, após as duas unificações, você tem uma diferença. A Itália, você tinha o Estado formado, mas não tinha o quê? Nacionalidade. As pessoas não se sentiam italianas. Não era o caso da Alemanha, que era um sentimento baseado realmente na questão germânica, no nacionalismo, na vontade de participar. Então, ele não queria forçar os Estados do Sul. E ele vai criar estratégias para fazer com que esses Estados do Sul se unam. Bom, já sabemos que existia um tratado defensivo. Então, provavelmente uma guerra contra a França seria uma boa opção para Bismarck. Mas é claro que uma guerra a gente não vai começar assim do nada. Tem que existir um motivo. Existia rivalidade entre a França e a Prússia. A França, naquele momento, era governada por Napoleão III. Napoleão III era Luís Bonaparte, sobrinho do Napoleão que nós conhecemos. E naquele momento, a França estava enfraquecida. Ela havia se envolvido em alguns conflitos, como, por exemplo, a intervenção no México. Existia um bom quantitativo das tropas francesas que estavam na Península Itálica. No primeiro momento, auxiliando o Piemonte na luta contra os austríacos no processo de unificação. No segundo momento, com tropas postas dentro dos estados pontifícios para impedir a invasão dos estados pontifícios. Então existia um certo enfraquecimento. Mas, nesse contexto todo, as rivalidades se davam. Até que acontece uma revolução na Espanha. E em 1868, a rainha Isabel II é derrubada. Segue-se uma crise sucessória. E entre os nomes apresentados, nós temos o nome de Leopoldo. Leopoldo, que era um prussiano, da família dos Hohenzollern. Napoleão pira. Olha a possibilidade de ter um prussiano na Espanha. É como se a França virasse uma espécie de salsicha entre dois pães. Em abril de 1870, aconselhado pelo Guilherme I, pelo Kaiser, Leopoldo acaba retirando seu nome da candidatura. Mas aí há uma mudança na chancelaria francesa. Entra um chanceler mais duro, fala mais alto, começa a ser meio agressivo com a Prússia, e Guilherme I lança o nome de Leopoldo novamente. E aí Napoleão III pira novamente, começa a fazer acusações, manifestações, e diz que o Kaiser está querendo, na verdade, restaurar o antigo império de Carlos V. O interessante é que ele acaba recebendo o apoio da Rússia e do Reino Unido, da Grã-Bretanha. E agora, Bismarck vai encarar os três? Não, Bismarck recua. E mais uma vez, a candidatura de Leopoldo é retirada. Quem se fortalece? A França, claro, que quer se aproveitar do momento. E aí Napoleão manda um emissário conversar com o Kaiser, que estava no momento de lazer, curtindo umas águas termais e tal, e recebe a sua visita e são feitas várias exigências. Entre essas exigências, eles queriam um pedido de desculpa formal por parte da Prússia,
Além disso, queria que os prussianos, que Guilherme se comprometesse a jamais, nunca mais, indicar o nome de Leopoldo. Guilherme fica extremamente ofendido e acaba escrevendo um telegrama chamado Despacho de Hermes e manda para Bismarck. Chegando a Bismarck esse telegrama, Bismarck lê, faz uma versão reduzida e manda para a imprensa. É claro que esse telegrama, provavelmente, quando ele escreveu, ele estava cuspindo marimbondos. Chega bem pesado esse telegrama. Só que essa edição feita por Bismarck acaba trazendo uma espécie de elemento ofensivo. E aí você tem algo inevitável. A França declarando guerra à Prússia. Apenas um pequeno detalhe. É claro que a gente pode pensar assim, mas a França já tinha alguns planos de declarar guerra, então não foi o telegrama que acabou causando isso. Tudo bem, vamos aceitar que o telegrama não tenha sido o principal responsável pela declaração de guerra, mas ele teve um papel importante. Qual o papel? Ele vai começar a mexer com o sentimento da população prussiana, da população alemã, que começa a ficar disposta a enfrentar a arrogância francesa, algo que seria essencial. A partir daí, aquelas alianças defensivas começam a ser acionadas. E aí você tem o início da Guerra Franco-Prussiana. Isso é tão importante que no final da guerra nós temos a vitória de quem? Não a vitória da Prússia, mas agora a vitória da Alemanha. E aí nós temos a assinatura em pleno território francês com a criação da Alemanha, daquilo que ficaria conhecido no século XX como o Segundo Reich. Quais são as consequências imediatas dessa unificação? Como principais consequências dessa guerra e da unificação alemã, nós podemos apontar o revanchismo francês gerado pelas punições sofridas pela França, por exemplo, a entrega da Alsácia-Lorena. Além disso, nós podemos considerar uma espécie de quebra do equilíbrio, aquele equilíbrio que havia sido pensado lá no Congresso de Viena. E é a partir dessa quebra do equilíbrio que nós teremos a construção do sistema bismarckiano, as alianças e a chamada Realpolitik. Mas isso é assunto para uma outra aula. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Compartilhe com seu colega, com seu amigo. E, se não é inscrito, inscreva-se. Agora, não deixe de fazer o exercício que eu vou deixar para você agora e você terá a correção de forma imediata e interativa. Um abração, até a semana que vem.